Estão vendo a minha tela? Estamos sim, professor. Boa tarde a todos, aqui é o professor Manfred. Hoje é dia 24/6, nossa aula de reforço de programação. Nosso assunto é ponteiro, tá? Chegamos a já trabalhar um pouquinho com ponteiro em outras aulas, mas agora exclusivamente o que é esse ponteiro, para que ele serve, como vou estar trabalhando, tá bom? Vamos lá. Então, deixa eu criar um bloco. Deixa eu só liberar um pouquinho a minha mesa aqui para que eu possa mostrar para vocês algumas coisas. Vamos começar com um quadro branco aqui de anotação. Ok. Deixa eu diminuir um pouco a distância aqui, para que fique um pouco melhor para todo mundo. Esse é o meu quadrozinho. Então, o que é um ponteiro, né? Vamos pensar nessa concepção, né? O que é esse ponteiro que nós vamos estar trabalhando? Deixa eu só mudar o foco, se melhor. Eu posso abrir um pouquinho mais. Então, olha só. Então, imagine na questão do ponteiro da seguinte situação, tá? Você tem uma área de memória, a memória do teu computador, que ela é direcionada em valores. Na verdade, tem um endereço, né? E tem um conteúdo. Eu vou pôr. Normalmente um valor aqui hexadecimal, tipo 0, 0, 1, 3, 5, A, B, 1, 0, 0, 1, F, F, 3, B, 1, tá? Seriam os endereços de memória que eu estou apontando. Então, tem uma sequência baseada na área do teu computador quanto tem de memória. Digamos que eu declare uma variável lá, int A. Quando eu declaro A, eu estou dizendo que esse A ele vai ser um apelido para o endereço de memória chamado 000135. E quando eu digo A recebe 3, eu estou dizendo que esse A, dentro dessa lacuna, que eu tenho lá um conteúdo, uma área de 4 bytes, ele vai guardar o conteúdo 3 em binário. Um hexadecimal vai guardar o conteúdo aqui dentro. Quando eu declaro lá um float, C, ele declara uma área de memória para o meu programa. E quando eu digo C recebe 3.5, eu estou dizendo que esse conteúdo que tem aqui dentro vai receber 3.5 o valor. E esse conteúdo que eu tenho, ele tem 8 bytes. Que é a questão do float. Digamos que eu declaro uma outra variável chamada um char B. Quando eu declaro char B, ele é um apelido para uma área de memória, no caso ali F3B1. Tá? Acabou a minha energia aqui, ó. Pessoal, estão me escutando? Sim. Tá, eu estou na bateria, tá? Vou continuar a aula, não tem um tempo aí. Vou só desligar a luz, vai tirar um pouco a intensidade aqui do meu LED. Vai ficar muito ruim. Vou fazer assim, desligo o monitor para diminuir a energia. Então, char B me diz o seguinte. Eu não estou lendo o chat, tá? Se você mandar alguma coisa no chat, me avisa. Char B é um apelido, né, para essa de memória. E quando eu digo B recebe, digamos, A maiúsculo, eu estou dizendo que dentro dessa área de conteúdo eu recebi A.
Tá? Recebi A. E esse conteúdo da área de memória eu tenho 1 byte, que é a área que eu tenho dentro dele. Tá claro para vocês? Sim. Uhum. O que acontece? Só que esse endereço de memória, eu posso estar trabalhando com ele. Né? Eu posso desenvolver habilidades que vai me promover uma concepção de tratamento diretamente a ele. E qual é a vantagem se eu passar um endereço de memória? É que eu não preciso usar mais uma variável, eu uso uma única variável para qualquer outra coisa. E esse assunto, ele aborda uma temática que se chama ponteiro. Ponteiro. Tá? E esse ponteiro voltou a energia. Esse ponteiro, ele é representado em C como um asterístico. E se eu quisesse criar uma variável do tipo inteira, que vai guardar o conteúdo de 1 byte, tipo de char, eu faria assim. Eu até ia mandar uma mensagem para a Celeste que eu não preciso mais. Já voltou a energia. Eu faria o seguinte. Char asterístico, digamos lá, P. Esse asterístico que está aqui na frente, ele me representa que essa área, esse T não ficou muito legal, deixa eu colocar como se fosse D. Tá? Esse asterístico, ele me representa que esse conteúdo, que é uma variável, ela não tem conteúdo. Ela tem uma área de memória que é compatível com byte. Quando eu declaro lá int asterístico, digamos, E, ele também declara que eu tenho uma área compatível de 4 bytes. Então, é a questão do endereçamento. Então, na verdade, nós começamos a trabalhar com endereçamento. E qual é a vantagem de ter referente a isso? Quando eu passo uma variável para uma função através do endereçamento, eu não preciso, ela vai manipular ela mesma. Digamos, se eu tiver uma função lá, função A, que precisa somar mais um dado, eu passo ela como ponteiro e ela necessariamente já manipula na área da memória. Eu estou dizendo que o meu caminho dela está diretamente à área da memória, que é o endereçamento que ela existe. E eu não tenho 2 tipos de dados. Olha só, vamos fazer um exemplo aqui no deve ser para a construção disso. Ainda bem que eu terminei minha impressão. Fiz uma impressãozinha de um suporte de vara. Falei ontem, né? Na aula. No meu... Eu fiz um suporte, ele encaixa assim, ele prende para colocar 2 varas. Tinha terminado agorinha, antes da aula. Vamos lá. Então, o nosso assunto é chamado ponteiro. A representação dele é o asterístico. O que ele é? É forma de representar área uma forma de representar uma área da memória podendo fazer um apontamento para uma área específica. Essa, sinceramente, seria a definição dele. Um exemplo dele, né? Seria assim, só. O tipo de variável asterístico nome da variável. Ponto e vírgula. Exemplo, int asterístico A, ponto e vírgula. Você pode colocar o asterístico em qualquer lugar. Normalmente eu deixo ele separado. Muita gente deixa junto. Mas essa seria a representação.
Vamos fazer um exemplo disso e entender o que nós estamos desenvolvendo, né? Então, vamos lá. Include stdio.h int main pode return 0. Vou declarar uma variável inteira int a, ele sozinho. Eu vou dizer que o conteúdo de A vai receber 3, 4, por exemplo. Vou imprimir esse conteúdo, as informações dela. printf %. Vou dizer que é o A que eu estou querendo imprimir, que é a variável. Ela vai ter um ponteiro. Vou colocar dessa forma aqui. O ponteiro dela é %p, vírgula, e o conteúdo do A, o conteúdo do A, é %i. Eu vou representar da seguinte forma. A, um E comercial, que vai dar referência da memória, e o A necessariamente só ele. Quando eu imprimo essa informação em tela, olha só. Vou chamar aqui de exemplo 24. Ele vai apontar o seguinte, ó. Essa área que tem aqui, que é o P, é a área da memória, o endereço onde que a memória está, que eu falei daquela história da imagem, né? Então tem o endereço da memória. E aqui eu tenho o conteúdo da memória, que é o A, que ele vale 4, que eu defini. Certo? Vamos lá. Então, digamos que eu quero criar uma variável e brincar com isso. Digamos da seguinte situação, eu vou declarar lá int b, só que ele vai ser um ponteiro. Como que eu vou inserir, digamos, não sei se vai dar certo isso aqui, mas eu vou tentar fazer dessa forma só para vocês entenderem. Eu vou tentar imprimir o conteúdo de B, sem ter nada. Na verdade, aqui é só B, porque é diferente. Aqui, quando eu vou imprimir o conteúdo, eu vou usar o E comercial dele para imprimir. Não sei se ele vai dar erro dizer que a variável não está declarada, mas vamos tentar botar um barra N aqui. Olha lá. Olha só. Essa área de memória que tem aqui dentro, ela não está representada a ninguém, ó, que é a variável B. A variável A pertence a esse conteúdo de memória. Tá claro? A variável B, ela não tem memória, então ela tem um valor fictício, que ela não está referenciada a ninguém, ela está nula. Isso aqui seria como se fosse nula. E o conteúdo dela também é um conteúdo nada a ver, que é um conteúdo aleatório que eu tenho disponível naquela hora. Tá? Não tem nada. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou dizer que asterístico B vai receber... eu acho que é dessa forma que eu consigo representar isso, ou tem que colocar o E comercial na frente. Tem que colocar o E comercial na frente, se eu não estou enganado. Deixa eu ver se vai dar certo. Depois eu imprimi o B de volta. Um erro. Um erro nisso. Assim. O Manfred está com mais de um CMD aberto. Mais um CMD? Tá, obrigado. Posso fechar. Fechou. Obrigado. Então, na minha representação que eu estou colocando aqui, eu estou dizendo o seguinte. Ó. O A, quando aparece o E comercial, lembra que aparecia o E comercial no scanf? Estou dizendo que é o endereço de memória. Então, dizendo que o endereço de memória de A vai pertencer ao endereço de memória de B. E a partir desse momento, B, a variável B, vai ter o mesmo conteúdo e vão ser as mesmas variáveis. Ela vai ser chamada de A ou de B no meu programa. Olha só, vou mandar de volta a processar ele. Olha lá. O endereço de memória dele é o mesmo. Tá vendo? Só que o conteúdo está errado aqui. Na verdade, é só B.
Que é B asterístico, desculpa. Nossa, errado. Não foi. Peraí, só um pouquinho. Tem um negócio errado aqui. Determinado conteúdo. B asterístico. Só. É comercial, tá certo. Ah, tá. É porque como a variável não está declarada, eu não consigo mostrar ela, tá? Asterístico mostra o conteúdo, eu teria que definir que ela fosse nula aqui. Tem que receber assim. Fazer de forma correta, senão ele não mostra. Ela não tem associação a ninguém. Vou fazer isso aqui. Nessa situação que eu tenho aqui, o conteúdo dela eu não consigo mostrar porque ele não existe nesse momento. Então eu estou fazendo uma representação errada, transformando um hexadecimal em binário. Então eu não consigo fazer essa representação aqui do conteúdo, tá? Porque ele está vazio. Esse cenário aqui dentro. Ele não tem nenhuma variável aqui dentro. Ele não possui o conteúdo dela. Vai ficar dessa forma. Então, só para que vocês... Opa. Então, olha só. Então, olha só. No meu algoritmo, eu declarei uma variável A e ela tinha esse valor de endereço de memória. Coloquei um conteúdo 4 dentro dela e ela me imprimiu o 4. Então, A e o 4. Depois eu criei uma variável B de referência de memória, que é um ponteiro, tá? Aonde que, como ela não está associada a ninguém, ela está como nula, né? Ela está como vazio. Quando eu disse que o A vai receber, o endereço de memória de A vai receber em B, ela passa a valer B a partir desse momento. Ela tem um endereço de memória de B. E agora o conteúdo, a variável B que eu imprimi em tela, é o 4, porque é o valor de A. Não sei se vocês conseguiram visualizar isso. Visualizar eu até consegui, mas agora me veio uma dúvida na cabeça. Tá. E se depois ali dessa última declaração, eu chamar o A de novo? Beleza, vamos fazer o seguinte, olha só. Boa pergunta. A vai receber 3. Vou imprimir os dois de volta. O A e o B. Vou imprimir os dois. Né? Coloquei 3 dentro dele. Nós vamos ver na impressão disso, né? Como ele está associado ao ponteiro, mesmo que eu alterei o conteúdo de A, ele também alterou o conteúdo do ponteiro. Entendeu, Éder? É uma manipulação direta. Normalmente você não faz um programa, aqui eu estou só querendo representar para vocês o que é um ponteiro. Você vai usar um ponteiro numa função, tá? Ou quando você vai querer manipular isso, dessa forma. Aonde que nós vimos ponteiro? Né? Onde que apareceu esse ponteiro?
Na última nossa aula de programação, no dia 17, eu usei uma base de dados para gravar arquivo. Lembra esse asterístico aqui, ó, na linha 27? Ou o asterístico aparecendo aqui, ó. Entendeu? Eu chamei um tipo de dado, que é um file, que está dentro da stand.io, e criei o chamado arquivo 2. Aqui também, ó, ponteiro. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que existe a possibilidade de fazer ponteiro. Agora eu vou criar um outro exemplo. Esse aqui seria só uma nomenclatura para você entender que o ponteiro existe e eu posso manipular diretamente a área da memória. Como eu criei, primeiramente eu criei o A, coloquei um conteúdo do 4, imprimi ele, depois eu criei um ponteiro, imprimi ele, não tem nada, defini que agora o A e o B vão ser a mesma associação, né? O ponteiro que chama B e o conteúdo de A tem o mesmo endereço. A partir desse momento, eu imprimi o B, você viu o conteúdo, inseri alguma coisa no A, automaticamente ele alterou o conteúdo. E se eu inserir no B, que eu vou inserir dessa forma aqui dentro, B recebe 3, digamos, que é o meu conteúdo que eu estou querendo, 3 não, vou colocar 6, ele vai alterar as minhas ordens também. Novamente. Errado. Então, ó, eu alterei, né? E ele alterou também o conteúdo. Ó, B recebeu 6 e o A também passou a ser 6. E eu estou inserindo no endereço de memória. Qual é a vantagem de ter isso? É que eu posso extrapolar as funções. Eu posso ir passar direto por elas, porque eu estou manipulando a memória do computador. E não mais o meu programa limitado às minhas variáveis locais e globais. Tá. Vamos fazer um exemplo aqui, criando uma função. Eu vou criar uma função que vai fazer um cálculo matemático de um número. E eu não vou ter retorno dela, eu vou passar por ponteiro. Eu vou passar 2 dados, né? Eu vou passar a minha operação que eu quero calcular, na verdade ela vai fazer a chamada, e o meu resultado que eu vou estar recebendo, ele vai receber por ponteiro. E olha só. Vamos lá, nosso exemplo 25. O meu exemplo 25 vai ser assim. Eita, tem um mosquito já aqui. Vou pedir para o usuário digitar 2 dados. Int A, vou chamar N1 e N2. Tá? Vou fazer ele de forma tradicional, depois vou estar trabalhando, também vou ter uma variável chamada resultado. Vai ser essas 3 variáveis. Vou solicitar ao usuário a digitar printf, digite N1. Scanf, %, I, comercial, N1. Fflush, stdin, ponto e vírgula. Vou digitar o N2. E vou digitar o N3. N2, N1 e N2. Vou dizer que R vai receber N1 mais N2. Vou imprimir hardware, %i, R. Esse é o algoritmo que eu fiz. Vamos ver se ele está funcionando primeiro, antes de segmentar ele e trabalhar com ponteiro. Digitei 1, 2, o resultado é 3. Entenderam? Perfeito. Só que acontece o seguinte. Digamos que eu quero criar uma função que vai solicitar os dados e a impressão do resultado vai ficar numa outra função.
que vai ser a função principal. Olha só, vou criar um protótipo de função da seguinte forma. Void, porque ele não tem retorno. Soma, eu vou chamar somente o R, que é uma variável inteira de asterístico R. Esse asterisco eu estou dizendo que é um ponteiro, então eu vou receber por referência de memória. Eu vou receber a memória dele que vai guardar o resultado. Basicamente isso. Eu não vou ficar... Oi? Pode escutar. Pode falar. Eduardo? Manfred? Sim? Tá me escutando? Eu acho que a gente está sem áudio aí. Eu estou sem áudio, mas alguém está ouvindo o professor? Eu estou ouvindo de boa. Eduardo, não tá com fone de ouvido abaixo? Ué, estou ouvindo todo mundo menos o professor. Será que você não travou alguma coisa? Parou agora, do nada? Será que ele não mutou o professor sem querer? Não sei. Não perturbe. Oi, Eduardo? Oi, agora eu vi. Ah, tá, beleza. Voltamos, então. Tá, então, dentro desse cenário que eu estou desenvolvendo aqui dentro, eu estou com esse algoritmo e vou criar ele agora com uma sistemática para que eu possa criar essa estrutura. Então, quem vai receber a soma, a entrada vai ser a função chamada soma, e eu só vou trabalhar com a referência de memória que é o R. Então, meu algoritmo vai ficar assim, ó. Mas agora eu estou te ouvindo, mas eu não estou vendo a tua tela. Que estranho. Será que você não está selecionado errado ali a apresentação? Procura a pessoa, talvez tenha que marcar eu. Manfred. Não, tá certo. Quantas pessoas aparecem na sala? 5? Tá aparecendo 5, aham. Ah, tem 2 Manfred, tem um que é a apresentação, tem que travar na apresentação. Não, tá os dois destravados, na verdade. É que tem que travar com... Ele tem tipo um tiquezinho assim. Tem, mas mesmo que eu trave, ele não fica. Tá, deixa eu parar e voltar de novo. Vê se consegue visualizar. Agora sim. Agora entrou. Beleza. Obrigado. Tá, então, eu vou criar uma estrutura de soma, vou passar por referência. E olha só como vai ser. Essa parte dos dígitos deles vai ficar na estrutura externa. Então, eu vou ter uma função chamada void soma int asterístico R, e aí eu vou colocar esse conteúdo. O R eu já tenho, então não preciso usar ele. Não vou ter retorno, eu tenho N1, vou solicitar para o usuário digital N1, N2. Vou limpar e aqui, em vez de eu colocar o conteúdo, eu vou colocar com um asterístico, que é referência de memória. E só isso. Tá vendo que essa função ele não tem retorno? Ele vai manipular a área da memória. Tá? Esse R, ele está representado com um asterístico porque é um ponteiro. No meu programa, eu vou ter o meu R comum. E essa chamada eu vou chamar de soma de R. Soma R. Que ele vai mandar o endereço. Quando eu mando para lá, eu estou mandando o conteúdo quando eu faço essa situação. Como eu preciso mandar o endereço, eu preciso colocar um e-comercial na frente, como tinha lá na questão do CNF. Eu quero mandar o conteúdo dela. Né? Eu quero mandar o endereço de memória dela para ele ser manipulado. E depois eu vou imprimir o conteúdo R em tela. O algoritmo vai ser o mesmo, tá? Só que de uma forma um pouco diferente a concepção. Digita 1, 2, resultado é 3. Qual é a grande jogada referente a isso? Primeiro, a minha função de retorno, né, não tem função de retorno. Lembra que eu tenho uma limitação das funções que eu posso retornar somente um tipo de dado?
Todo mundo está claro referente a isso? Eu não consigo retornar vários tipos de dados. É um tipo. Ou é um dado estruturado, ou um dado primitivo. Né? Um dado abstrato ou um dado primitivo. Não tem outro tipo de dado para estruturar. E como que eu faço para mandar informações para a função ser processada sem ser variável global? No caso, o ponteiro trabalha com isso. Essa situação nós já fizemos parecida no exemplo que eu falei sobre a utilização dessa forma aqui, ó. Lembra disso aqui, ó? Que eu passo o BD e aí eu faço ele escrever numa função escreva. Na verdade, acho que tem umas aulas mais atrás. Deixa eu abrir uma outra aula aqui, aula... Aula 20 já tem, eu acho. Acho que é a aula 22, não? Abrir... Eu acho que é a 20 mesmo. Na aula 20, o exemplo 20, eu fiz aqui, ó, uma função com... Dessa forma. O que é isso aqui? É um ponteiro. Eu falei para vocês naquele momento que era um ponteiro, né? Mas agora vocês estão entendendo que eu posso, não somente em uma coleção que é um vetor, fazer um ponteiro, mas também posso fazer para variáveis simples um ponteiro. E no meu exemplo 25, eu estou usando uma variável simples. Então, em vez de eu estar passando a memória e ter mais uma variável, eu estou passando um endereçamento de memória e no meu algoritmo todo só existe um R. Só existe o R que eu declarei aqui. Então, o que acontece? Eu customizo o meu algoritmo tendo somente 4 bytes. Porque se eu tivesse colocado dessa forma aqui a função, né, e tivesse colocado um retorno, eu teria, na hora que carregasse a função, eu teria mais 4 bytes a ser consumido. Então, eu consigo deixar meu algoritmo menos guloso, né? Com menos variáveis no processo. Entenderam? Sim. E em cada situação vocês vão estar usando o cenário. Talvez agora não seja uma situação que você precisa disso, mas vai chegar em momentos que você vai querer trabalhar com esse tipo de manipulação e você não tem que usar esse tipo de recurso, que é o ponteiro. Tá? Aonde que eu fiz um algoritmo de ponteiro utilizado que eu achei que eu me superei assim um pouco, que foi o controlador dos controladores de rádio, transformar ele para Arduino. Então, vou mostrar um algoritmo aqui feito da robótica usando ponteiro. Códigos, vamos chamar aqui de chama PPM, PPM to controle, agora não sei qual é a versão que eu fiz mais nova. Vamos ver se é esse aqui mesmo. Então, esse aqui é feito em Arduino. Tá? Fiz em 2017. Então, lá na ideia do Arduino, eu criei a seguinte situação, olha só. Eu criei umas variáveis, criei 2 variáveis que eu não tinha como retornar elas, que chama variáveis do tipo máximo e tipo mínimo do canal. Qual seria o intervalo dele? Porque, na verdade, num canal de ppm, ele trabalha em 1 milissegundo a 2 milissegundos. A representação disso é 1, que seria 1000, ou representação de 2, como 1000. Só que o que acontece? Esse parâmetro para cada tipo de controle, às vezes tem um pequeno ajuste fino. E às vezes essa situação você não consegue trimar no teu controle o equilíbrio dele. Né? O que seria, digamos assim, muitos, tipo assim, o Eduardo pode comentar, quando eu vou controlar um aeromodelo, eu tenho, antes de ligar o rádio, transmitir, eu tenho que girar o controle para ele calibrar qual é o máximo e mínimo do controle. Porque, na verdade, lá é um potenciômetro, e o potenciômetro pode ter uma variação pequena. No caso meu aqui, estou dizendo de 1080 para... 880 para 1988, que seria para esse cenário que eu tenho aqui dentro. Então, quando eu passo esse parâmetro, eu estou colocando uma variável que ela faz parte da minha estrutura inicial, ela passa por referência e vai ser manipulada em uma função que eu uso como ponteiro. Eu estou passando 2 parâmetros para ela. E esse ponteiro que eu tenho aqui dentro é para fazer o meu autocalibração do máximo e mínimo, aonde eu consigo guardar o valor máximo e o valor mínimo do meu controle e emitir de volta para o cenário. Então, na verdade, ele modifica essa variável quando eu vou utilizando a função. Foi uma cartada para usar esse tipo de cenário.
Então, cada cenário vai ter uma situação diferente de ser trabalhada e quando você precisar manipular diretamente a área da memória. Legal? Legal. É diferente, né? Eu estou manipulando a área da memória. No caso, eu fiz uma variável para ter o máximo e mínimo e calibrar ela. Então, o valor dela ela vai calibrando com o passar do tempo. Eu coloco um threshold e ele calibra para mim no processo. Na ideia, eu criei algumas flags, né? Digamos assim, se eu colocar lá aqui true, que é de autocalibração, na verdade, que é um boolean, né? Vocês não têm em ANSI, CANSI, ele autocalibra essa situação. Ele entra nesse cenário e faz a autocalibração, colocando o máximo e o mínimo naquele intervalo. Então, uma forma de utilizar ponteiro aí no cenário. E se você ver, vai aparecer muita coisa usando ponteiro, até para customização de algoritmo, dentro de várias situações distintas. Bom, pessoal, alguma dúvida sobre o que é um ponteiro? Não, sobre o que é, tá bem tranquilo. A gente fica meio bolado assim, é da hora de usar ele, né? Ele é assim, quando você vai usar com função, fica mais tranquilo de fazer. Usar esse tipo de algoritmo aqui que eu fiz como exemplo, isso aqui não é comum usar, tá? Você não usa ponteiro em uma única função, tu faz ele passar por outras estruturas, né? Essa que é a intenção dele, não é para você trabalhar só eu manipulando ele aqui dentro, é só para poder passar para as outras funções. Então, o que vocês têm que tirar hoje da aula de reforço, né? Ponteiro é uma referência de memória, tá? Ele faz uma referência de memória que pode ser utilizada para manipulação de dados. Basicamente isso. Legal, só uma dúvida, Manfred. Ali quando tu colocou que o int a ele é igual a 4 e depois o a igual a 3, dentro da mesma memória ele tem dois números? Não, tem um só, ele sobrescreve. Ah, tá, ele sobrescreve, beleza. Sobrescreve. Ô, professor. Fala. No caso, eu poderia usar um ponteiro, vamos supor, se eu tivesse 3 funções, mas uma delas fosse uma função mestre, com algumas coisas que eu ia replicar nas outras. Um ponteiro seria a melhor indicação nesse caso? Isso mesmo, seria a melhor indicação. Eu manipulo elas, manipulo a memória, né? E eu não preciso fazer variável global para poder tratar entre elas. Show. Tá? Lembra que no exercício de matriz que vocês fizeram, né, lá, da N2, a grande dificuldade de vocês era como manipular a matriz, sabendo que ela não conseguiria passar para outras funções, né? O exercício 4 e 5, né? Sim, daí eu particularmente achei bastante variável, daí fiquei pensando no jeito de fazer mais fácil. Então, vocês racharam, naquele momento, vocês tinham a solução de usar a variável global para resolver esse cenário, que era a primeira situação. Tá? Na segunda, nas nossas aulas que nós estamos vendo acima, nós podemos usar dados estruturados, que é o TypeDev Struct, que eu conseguiria fazer. E agora, uma terceira possibilidade de usar ponteiro para resolver esse cenário. Show de bola. Pessoal, vou dar encerrada a nossa aula de hoje. Minha aula começa às 18h45, até para me organizar aqui, a próxima. Hoje é quarta, né? Então, na quinta-feira nós temos aula de robótica de volta, voltando ao seguidor de linha, tá? Nós estamos, nas aulas de reforço, nós estamos adiantado o conteúdo que da aula presencial, na verdade, entre as 3 fases que estão acontecendo de fundamentos de programação, a aula de reforço acabou passando o conteúdo, tá? Então, vocês não viram lá ponteiro ainda em nenhuma das aulas, não vão ver ainda adiante. Eu estou colocando esse assunto é assunto dado na terceira fase de estrutura de dados, tá? Se vocês chegar lá na estrutura de dados e já tiver o conhecimento, fica mais fácil a manipulação e eu consigo avançar mais outros tipos de conteúdos, tá? Então, só para que vocês tenham ciência disso. Beleza. Ok? Legal. Então, para quem não tem aula comigo, uma boa noite. Fique com Deus e até a quinta. Valeu, professor. Boa noite. Boa aula aí depois. Tchau.